doutrina conhecida pelas deturpações em relação aos ensinamentos originais de Allan Kardec, o Espiritismo brasileiro, doutrina com forte ranço católico e sem compromisso real com a racionalidade, conta com 2 apelos que permitem a blindagem que recebe, quando, por exemplo, obras fake tidas como mediúnicas são aceitas sem a menor margem de crítica. São apelos que soam como novidade para muitas pessoas, pois o Brasil, país considerado novato na ciranda das nações, ainda ignora certas armadilhas ou as vê como se elas fossem fenômenos maravilhosos dignos de admiração e confiabilidade absolutas. Um deles é o assistencialismo. No Espiritismo brasileiro, costuma-se dizer que a doutrina pratica assistência social e sua caridade é considerada transformadora, mas isso é apenas teoria. Um deles é o assistencialismo. No Espiritismo brasileiro, costuma-se dizer que a doutrina pratica assistência social e sua caridade é considerada transformadora, mas isso é apenas teoria. Na prática, porém, o que se nota é que se faz assistencialismo e não assistência social. Devemos compreender a diferença entre assistencialismo e assistência social. Na assistência social, a caridade é transformadora, envolve um número amplo de pessoas e não se limita a casos pontuais nem a medidas paliativas. Já o assistencialismo se limita apenas a ações pontuais, destinadas a um número limitado de pessoas e, quando promove a emancipação individual, é de maneira superficial ou básica e atinge apenas poucos beneficiados. O Espiritismo brasileiro se gaba em exercer uma caridade transformadora, mas os resultados que se vê são medíocres ou inócuos. Em muitos casos, comemoram-se demais ações de pouca envergadura, como doação de enxovais ou mantimentos, feitos em caráter ostensivo e espetacularizado, servindo mais de propaganda para a instituição ou para o ídolo espírita de ocasião, geralmente um suposto médium que atua como palestrante ou escritor. Aliás, é esse o problema que a maioria das pessoas ignora. No Espiritismo brasileiro, os deturpadores tentam se promover com esta aparente caridade, o assistencialismo, cujo sinônimo é caridade paliativa. Essa filantropia não traz efeitos profundos para a sociedade, contribuindo quase que exclusivamente para a propaganda pessoal do suposto filantropo, médium ou expositor espírita, que vira objeto de adoração, muitas vezes cega e doentia, por conta da caridade que poucos resultados traz aos mais necessitados. Outro apelo usado pelo Espiritismo brasileiro é o argumentum ad passiones, ou simplesmente ad passiones. É um recurso que especialistas renomados definem como falacioso, lembrando que falácia é um tipo de mentira que é feita sob o aparato de pretensa verdade. Outro apelo usado pelo Espiritismo brasileiro é o argumentum ad passiones, ou simplesmente ad passiones. É um recurso que especialistas renomados definem como falacioso, lembrando que falácia é um tipo de mentira que é feita sob o aparato de pretensa verdade. Ad passiones significa apelo à emoção. Há todo tipo de apelo neste sentido, que força a opinião pública a acreditar, sob o pretexto de verdades indiscutíveis, ideias que são mentirosas ou ilusórias, ainda que pareçam verossímeis ou quase verídicas. Quantos textos espíritas, trazidos sobretudo por supostos médiuns e suas obras fake que são atribuídas às pessoas do além-túmulo, são tomados de tantos apelos emocionais, quantos apelos religiosos, fabulosos, sentimentalistas, dotados da mais absoluta pieguice, são publicados em diversas atividades espíritas. Além disso, a deturpação do espiritismo original pelos igrejeiros brasileiros é blindada por todo um discurso de vitimismo, sentimentalismo e outros apelos emocionais, como ilustrações de jardins floridos, peixinhos no fundo do mar, crianças sorrindo e corações vermelhos e fofos. É só haver um questionamento aprofundado que ponha em xeque o mito do suposto médium espírita, geralmente acusado de ser charlatão, mistificador e igrejeiro, para ele se servir do discurso coitadista, geralmente reagindo em silêncio, se posar de vítima na tentativa de forjar comoção da opinião pública e ser inocentado
dominado pelo sentimentalismo popular. Figuras que, no fundo, sempre foram dotadas de muita esperteza, como os grandes deturpadores do espiritismo, Chico Xavier e Divaldo Franco, usaram muito discurso de coitadismo para se salvarem, sobretudo quando eram acusados de contaminar o espiritismo com devaneios católicos e de produzir obras fake atribuídas a pessoas já falecidas. No caso de Humberto de Campos, a maior fraude relacionada à literatura fake produzida no Brasil, de fazer inveja muito enganador na internet de hoje, o ad passiones foi usado em sua modalidade mais perigosa, o love bombing, o bombardeio de amor. Depois que a seletividade da justiça, que hoje faz vista grossa para a corrupção de políticos elitistas como os do PSDB, inocentou Chico Xavier num processo judicial, o suposto médium resolveu, anos depois, seduzir o filho do falecido Humberto na tentativa de tentar evitar novos processos judiciais, convidando o produtor de TV Humberto de Campos Filho para assistir a uma doutrinária espírita. Chico Xavier usou os dois apelos traiçoeiros que alimentam a mitificação espírita, o ad passiones, na sua perigosa forma de love bombing, e o assistencialismo, na doutrinária, preparada com o apelo sentimentalista para seduzir Humberto de Campos Filho. Chico, no final do culto, usou o love bombing para envolver emocionalmente a vítima, com um abraço e o uso de um falsete que desnorteou o produtor, que antes via suposta psicografia atribuída ao pai com muito ceticismo. Depois Chico Xavier o levou para uma caravana bastante ostensiva, praticada pelo Centro Espírita de Uberaba, o Grupo Espírita da Prece. Era muito espetáculo para tão pouca coisa, uma mera doação de mantimentos e roupas que em nada contribuem para a emancipação social ou a elevação de qualidade de vida aos mais necessitados. O ato demonstrava claramente características de assistencialismo, servindo mais para a promoção institucional da casa espírita e para alimentar a idolatria cega e fanática Chico Xavier. Poucos percebem que Chico Xavier foi um esperto manipulador de mentes e emoções dos brasileiros, um mineiro que comia quieto, desfigurando os ensinamentos espíritas ao sabor do velho catolicismo jesuíta medieval. Chico era um sujeito muito astucioso, por trás de sua aparência ingênua e, depois da velhice, frágil. Era um dos piores deturpadores do espiritismo, ao lado de outro astucioso, o verborrágico Divaldo Franco, que vendiam a falsa imagem de espíritas autênticos enquanto distorciam o legado de Kardec aos interesses dos velhos valores católicos medievais. Para blindá-los, de maneira surpreendentemente bem-sucedida, os dois supostos médiuns iniciaram todo um truque que o espiritismo brasileiro como um todo utiliza até hoje, que é adotar os apelos do assistencialismo e o ad passiones. Isso garantiu aos espíritas uma imunidade tão grande que eles podem cometer todo tipo de fraude que são considerados intocáveis. Até falsificar quadros sob o pretexto de pão dos pobres, criando falsos Portinari's, Monets e Renoirs aqui e ali, se tornou não só aceitável, como muitos aplaudem e consideram pinturas autênticas. Os espíritas reagem não rebatendo as críticas e questionamentos, mas antes se posando de vítimas, ou apelando para o ad passiones através das imagens de crianças pobres sorrindo ou de desenhos de corações, para que permaneçam impunes. Sem falar da imagem de Tristônio que Chico Xavier, por exemplo, sabia fingir tão bem. O ad passiones e o assistencialismo fazem com que os brasileiros acreditem, com preocupante ingenuidade, que o espiritismo brasileiro é marcado pela caridade. Só que há uma caridade que coloca o benfeitor acima do necessitado, usando os pobres como troféus de espíritas que usam o bom mocismo para que todos aceitem a cruel deturpação que se faz ao legado de Allan Kardec. Neste sentido, podemos dizer que a caridade é tratada pelo espiritismo brasileiro como rouba mas faz da doutrina, e é lamentável que não haja um questionamento até a essa suposta caridade, que nunca melhorou as condições do povo brasileiro, pois, se realmente tivesse melhorado, nosso país seria bem diferente que a nação arrasada de hoje.